especial. E um dia especial, a irmã vai compartilhar uma palavra especial conosco. Vem aqui e deixa Deus te usar, meu irmão, poderosamente. Eu creio que nós vamos sair daqui hoje transformados, impactados com essa palavra que Deus já semeou no seu coração. Eu também, próximo culto eu vou estar de óculos escuros. Essa luz tem como baixar um pouquinho, irmã? Essa amarela, realmente ela fica bem forte aqui. Aqui de cima, então, melhorou. Aqui de cima fica mais forte ainda. Mas que Deus te use grandemente. O Senhor, creio que o que Ele já semeou no teu coração, você vai compartilhar conosco hoje, vai nos impactar. E que Ele te dê forças, te dê as palavras corretas, que use você grandemente, que não seja você, mas seja Ele, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém, igreja. Boa noite a todos, Pai Senhor. É uma alegria muito grande estar mais um culto com vocês. Nós ainda estamos refletindo tudo o que aconteceu ontem à noite. Passamos um dia maravilhoso, ainda sendo ministrado pelo culto de ontem. Nathalie me ligou cedo e eu chorando. Eu falei, mulher, liga depois, eu tô orando ainda. Eu tô ainda na unção do Shine. Foi um culto lindo, maravilhoso. E eu acredito que o mesmo Deus que operou ontem é o mesmo Deus que está aqui hoje e vai operar nas nossas vidas no dia de hoje. Bom, nós sabemos que hoje em todas as lagoinhas do mundo o tema temático seria Pentecoste. Mas nós entendemos, segundo a Bíblia, segundo o Evangelho de Cristo, que o Pentecoste, ele aconteceu quando a igreja estava reunida, perseverando em oração. Então, quando nós estamos orando em aquebrantamento, buscando ao Senhor em arrependimento, o Senhor veio do céu, desceu sobre aquele povo e todos foram cheios da sua glória. E viram eles falando em todas as línguas. E quem estava do lado de fora disse assim, mas não são estes varões galileus? Mas como podem? Eles estão falando na nossa língua, eu estou entendendo o que eles estão falando. Então, para acontecer aquilo que aconteceu em Atos 2, no capítulo 2, houve um movimento antes do Pentecoste para chegar no dia de Pentecoste. Mas nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra, a qual Deus colocou no meu coração. E eu tenho lido essa palavra por muitos dias e não sabia que seria para hoje. A gente tinha um tema, Pentecoste, mas essa palavra queimava no meu coração. E eu acredito que ela é para o dia de hoje, para a noite de hoje, para as pessoas que estão aqui hoje. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês uma palavra, acredito que rápida, objetiva, mais cirúrgica para as nossas vidas. Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 6 a 9. Lucas 13, versículo 6 até o 9. Tem como título a parábola da figueira estéril, que diz assim: E dizia esta parábola a um certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não o achou. E disse ao vinheteiro: Eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Então corta, porque ela ocupa a terra inutilmente. E respondeu ele e disse: Senhor, deixa mais este ano, até que eu escave, adube, e se der frutos, ela fica. Mas se não der, aí sim depois o Senhor manda cortar. Irmãos, nós entendemos aqui que o dono da vinha era Deus. O vinicultor que estava ali intercedendo pelaquela figueira era Jesus. E a figueira é eu e é você.
Então este texto nos ensina que chega uma hora que não tem para onde a gente correr, que chega uma hora que a gente tem que dar frutos. Porque o dono da vinha, ele vai chegar e ele vai pedir esses frutos de nós. Ele vai cobrar isso da gente. E o mais interessante é que ali era uma parreira de uva. Era um lugar gigante onde tinha muitas uvas plantadas. Tinha trabalhadores cuidando daquela vinha. Tinha um clima bom. Tinha água. Tinha tudo propício para que aquela figueira desse muitos frutos. Ela tinha um privilégio, porque ela foi colocada no meio, ali ao redor de todas aquelas uvas plantadas. Ela tinha o cuidado do vinheteiro, ela tinha um solo bom, um solo fértil, mas mesmo assim, ela não conseguia produzir frutos. E eu pergunto, né, o porquê não produzir em um lugar bom, em uma terra boa, com alguém cuidando, com água, um clima favorável, tudo cooperando para que ela produzisse bons frutos, mas ela não produzia. A lei do Antigo Testamento dizia assim, que todo fruto colhido por 3 anos não podia comer. Aquele fruto era ofertado. Então você imagina, 3 anos não podia comer o fruto, tudo que colhia era ofertado. Então o dono da vinha já estava esperando 3 anos, mas ela não tinha dado fruto. Depois ele esperou mais 3 anos para que ela desse fruto. Ela não deu fruto. Aí mais um ano, o último ano, que deu um total de 7 anos, 3 anos, não podia comer o fruto, mas ela não deu fruto. Mais 3 anos esperando, ela também não deu fruto. Mais um ano. E aí ele disse assim, eu quero que você corte essa figueira, porque já deu todo esse total de anos e ela não produz fruto nenhum. Ela está ocupando essa terra, esse lugar aqui, a qual eu plantei ela, inutilmente. E aí o vinheteiro que cuidava das uvas e cuidava também daquela figueira disse assim, me dá só mais um ano, deixa eu cuidar dela mais um ano, deixa eu adubar, deixa eu escavar, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu achar onde é o problema dessa árvore que ela não está dando seus figos. E aí ele disse, tudo bem, vamos esperar mais um ano. Porque o interessante é que o pé de figo, você pode plantar ele em qualquer lugar que ele dá. Sabe nós brasileiros que diz assim, ai chuchu, onde você planta dá em qualquer lugar chuchu. E dependendo da cidade é diferente. Em Goiás eles dizem piqui. Aonde chega em Goiás, jogou uma semente de piqui, dá piqui. Então, ali naquela região, era uma região propícia para um pé de figo. E aonde colocou ela, era mais propício ainda. Porque a uva, ela não dá em qualquer lugar. A uva, ela precisa de um terreno muito bom. Ela precisa de muita água, ela precisa de muito cuidado, ela precisa de um clima maravilhoso, porque senão ela não vai dar uva, porque a uva é uma planta muito delicada. Tem alguns textos na Bíblia que diz assim, que as raposas e as raposinhas, elas vêm para danificar a vinha do Senhor. Diz também que existiam javalis que vinham escavar as suas raízes, mastigar porque era saboroso e porque a uva, as suas raízes, ela absorve muita água. Então você imagina, por que aquela planta, aquele pé de figo não gerava figo se tudo estava propício para gerar? Então a gente entende que não tem a ver com o ambiente, não tem a ver com o clima, não tem a ver com a parreira de uva que estava em volta, mas tinha a ver com ela mesma e com a sua essência, porque tudo naquele lugar estava favorável para que ela produzisse figos, mas ela não produzia. E eu meditando nessa palavra, eu lembrei até de um pregador que eu já li alguns livros dele, Charles Spurgeon, se eu não me engano. Acho que você já ouviu falar desse homem. Ele dizia assim, que Deus, ele não é injusto ao cobrar de nós frutos, sendo que ele investiu tudo em nós. Então,
Nós podemos dar desculpa, nós podemos falar muitas coisas que não deu, eu não consigo, eu não posso, é o lugar, é a igreja, é o clima, é as pessoas, mas o Senhor, Ele não é injusto. Ele não vai cobrar de você uma coisa que Ele sabe que você não pode produzir. Ele não chegou naquela figueira e pediu para ela uva. Ele pediu que ela podia produzir figo. E o Senhor investiu tudo em nós. Ele sabe o que a gente pode produzir. E o Senhor espera estes frutos que nós temos em nós para produzir aonde nós estamos. Nós podemos produzir frutos bons no nosso trabalho. Nós podemos produzir frutos bons na nossa família, na nossa casa, na nossa escola, no meio dos nossos amigos, nessa igreja. Porque não é o lugar, não é o ambiente, não é as pessoas, somos nós. Nós somos essa árvore e que nós decidimos se nós vamos dar frutos bons ou não. Então eu entendi que o ambiente ali estava propício, mas a árvore ela não quis produzir figo. Sabe por quê? Porque às vezes as coisas estão muito confortáveis. Ela estava plantada no meio, um lugar de destaque, cheio de uvas lindas produzindo, alguém cuidando, dando água, um clima bom, sol. Para que produzir frutos se ela estava confortável? Vou encher meu galho de figo e pesar os meus galhos? Para que eu vou fazer isso? Para que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu não tenho que falar tal coisa? Esses são os frutos. E esse fruto é você que decide cheirar bom ou ruim. A Bíblia diz assim, de uma fonte não pode sair água doce, água salgada. Quando você abre a torneira da sua casa, sai água doce ou água salgada? Água doce. Mas imagina, como vai sair dois tipos de água de uma torneira? Não tem como. Então como vai sair dois tipos de frutos de mim e de você? Não tem como. E a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor nos escolheu. O Senhor te escolheu, Ele não errou quando te chamou, Ele te escolheu. E Ele te escolheu para que dê frutos. E a Bíblia diz assim, e que dê frutos em abundância, mas que os seus frutos permaneçam. Cada um de nós, acredite, jovens, velhos, adultos, adolescentes, crianças que vão se tornar o futuro dessa geração, cada um de nós vai ser cobrado pelo tanto que nós recebemos. E eu pensei, Senhor, será que isso me alegra ou será que isso me desespera? Porque eu comecei a fazer uma reflexão sobre a minha vida. E sobre algumas desculpas que eu dou para mim mesmo. E sobre algumas coisas que eu sei que eu posso fazer. Mas muitas vezes a gente procrastina. Não, amanhã eu faço. Não, mas tem quem faça. Não, eu só vou ficar aqui. Não, só vou escutar. Não, hoje eu vou fazer. Hoje eu vou tal coisa. Não, mas amanhã eu não vou fazer. Então eu entendo que eu vou ser cobrada da mesma maneira que eu recebi. Tudo que Deus me deu, Ele me deu. Eu sei que Ele me deu. Você sabe o que você tem. Você tem consciência. Então Deus não vai te cobrar aquilo que você não tem. Ele vai cobrar exatamente aquilo que Ele te deu. Aquele fruto que está dentro de você. Então aquilo que o Senhor nos abençoou é aquilo que Ele vai pedir conta. Então existem algumas coisas que é muito parecido com nós, como essa figueira. A figueira, ela produz fruto. Porém, ela não produz fruto para ela mesma. Você já viu a figueira produzir um fruto e falar assim, não pega, não come, não vende no mercado, porque eu produzi figo para mim mesmo, eu mesmo vou comer esse figo. Não. Nós produzimos frutos para as outras pessoas, para abençoar a vida de alguém. Segunda coisa, a figueira, ela gera sombra. E tem muitas passagens na Bíblia a qual o Senhor fala sobre sombra. A Bíblia diz que uma vez, uma certa pessoa disse assim, olha, tem alguém em Nazaré, tem alguém que está fazendo milagre, está curando, e nós achamos que ele é o Messias. Acredito que foi Felipe que disse isso para Natanael. E aí Natanael disse assim, uai, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Felipe disse assim, vem ver. E ele foi. E quando chegou lá, Jesus olhou para Natanael e disse assim, Natanael. E ele falou, você me conhece? Ele falou, eu te vi quando você estava sentado debaixo da sombra de uma figueira. E ele disse,
vejo que tu és profeta. Nós, como figueiras, plantada em Cristo, nós temos que gerar sombra para outras pessoas. Nós temos que gerar alívio para outras pessoas, não ser peso. Sabe quando alguém chega triste, cansado, desmotivado, e você vai lá e dá uma palavra, e você ajuda, e você estende a mão, e você vê que alguém que trabalha com você está passando por um problema, alguém da sua escola, alguma amiga está tendo um problema em casa, e você ajuda num estudo, ajuda numa lição, e você foi sombra para a vida dessa pessoa. Ou quando a sua amiga está triste, você vem com uma palavra, não fica assim, eu vou te ajudar, e aquilo alegra, e você sabe que você é uma boa amiga porque você gerou sombra na vida de alguém. E é isso que Jesus nos chamou, não para ser um peso, mas para gerar sombra na vida de alguém. Terceira coisa que uma figueira faz, ela gera cura. A Bíblia diz assim, que se você pegar um figo e amassar, isso é que os judeus acreditam, isso que faz em Israel. Você pega o figo, você amassa, faz uma pastinha, e se você colocar em uma ferida, cura. Então, quando nós somos amassados, quando nós somos quebrados, nós não nos ferimos. Mesmo assim, nós conseguimos gerar cura. Cura para a vida de alguém, alívio para a vida de alguém, sombra para a vida de alguém, porque nós geramos cura, porque nós somos frutos bons e nós somos frutos preciosos para o Senhor. Tem um versículo que eu amo muito, que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que você grave no teu coração, marque na tua Bíblia, anote num papel e numa caneta. Provérbios 16, 24. Nunca mais esqueça esse versículo. Provérbios, vamos ler junto? Provérbios 16, 24. Provérbios 16, 24. Diz assim: favo de mel são as palavras suaves e doce para a alma e saúde para os ossos. Favo de mel são palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Quando nós temos uma palavra doce, quando nós temos uma palavra amável, quando nós temos uma palavra apaziguadora, Provérbios 16, 24 está dizendo que nós geramos cura para os ossos. A palavra que sai da tua boca pode salvar alguém. A palavra que sai da tua boca pode curar alguém. E o dono daquela vinha, por 3 anos, procurava um fruto naquela figueira. E qual era a expectativa dele indo todo ano ali? Fruto. Uma certa vez Jesus passou num caminho, encontrou uma figueira e viu ela super florida, super com as folhas super verdes. E eles entendem em Israel que quando uma figueira está com as folhas verdes, florida, é porque ela tem fruto. E não tinha fruto naquela árvore. E ele amaldiçoou aquela árvore e aquela árvore secou e morreu. Por quê? Porque ela tinha aparência de figueira, ela estava comunicando que ela estava florida, suas folhas verdes, porque ela tinha fruto, mas ela não tinha fruto. Então, o que o Senhor quer das nossas vidas é que nós não tenhamos aparência de figueira, que nós não tenhamos aparência só de cristão, mas que nós sejamos cristão, atitude de cristão, fala de cristão. O cristão, ele não anda segundo as coisas que falaram de nós, ou que nos ofenderam, ou aquele padrão que a gente veio da nossa família, ou que o pai e a mãe disse coisas, nos colocou ali num ensinamento duro, de muitos de nós que veio de outro tipo de ensinamento, que apanhou, que foi castigado, que ouviu várias coisas, palavras de maldição. Nós não podemos repetir esse padrão. Porque nós devemos se comportar como figueira, nós devemos falar como figueira. O nosso vocabulário não é aquilo que a mãe e o pai diziam. Muitas vezes a gente repete, que não é ruim. O ensinamento de pai e mãe é uma das coisas mais importantes. Mas a nossa geração de anos atrás, a minha geração de 1980, não é a geração de hoje. Que hoje é uma educação, que a Natália fala, como é que é? Positiva. Maria, você quer tomar banho agora? Vai sozinha ou você quer que eu leve você ao banheiro?
Você vai para a igreja hoje, Davi? Ou você prefere assistir a sua série Strange Things? Não, na minha época, meu pai, só olhava assim, eu paralisava, meu coração tinha uma parada cardíaca. Na minha época, eu olho, bolinha do meu olho cai no chão e eles estão uma nova geração. Mas mudam-se datas, mudam-se reinos, mudam-se governantes, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então nós somos essa figueira, a qual o Senhor nessa noite está nos trazendo um entendimento para que a gente mude o nosso comportamento, para que nós possamos gerar frutos e frutos bons. Porque se você não sabe, existem frutos ruins, existem frutos amargos, mas também existem árvores com frutos muito bons. Existem árvores que trazem cura e saúde para as nossas vidas. Uma vez eu ouvi algo que eu achei muito lindo, e eu sempre tenho anotado isso na minha Bíblia. Eu anotei aqui hoje no meu rascunho, que diz assim: a graça de Deus, ela me alcança onde eu estiver, mas não me deixa onde eu estou. Se a graça de Deus não te mudou, não te transformou, e você continua na mesma vida de sempre, você não foi alcançado pela graça de Deus. Porque quando nós é alcançado pela graça de Deus, nós somos conhecidos pelos frutos. E quais os frutos que a Bíblia diz? Arrependimento. Eu posso ter um desentendimento com a Nathalie, mas eu não posso ficar 2, 3 dias, 4, 5 sem falar com a Nathalie. Quantas vezes eu, como mãe, já errei com ela, porque a mãe acha que sempre está certa, sempre. E quantas vezes os filhos também acham que sempre estão certo? A minha mãe não me entende. Ela não sabe que é assim, que não é desse jeito. Mas nós podemos ser flexíveis. Nós podemos ouvir os nossos pais, obedecer os pais, também ouvir os filhos. Porque a Bíblia diz para os filhos: olha, honra os teus pais. Mas também diz para os pais: não provoquei a ira nos vossos filhos. E é muito desafiadora essa parte da Bíblia, porque a gente está vendo que o filho está indo ali, o buraco está ali, ele vai cair. Eu já caí nele, eu estou falando para ela: não vai, que você vai cair. E ela está: eu sei, não precisa falar. Aí vai lá e cai. Aí eu falei. Então a Bíblia nos ensina tudo. A Bíblia nos ensina a como ser filhos de Deus, a como ser filhos dos nossos pais. Ensina os nossos pais como ser nossos pais, porque eu aprendi e mudei a como ser uma boa mãe para os meus filhos, porque na infância deles eu não fui. Eu fui muito moldada, transformada, quebrada por Deus, para hoje ter um outro entendimento. Mas nem sempre foi assim. Eu tive que aprender muito, apanhar muito de Jesus para entender que nem tudo é como eu quero, nem tudo é do meu jeito. Eu não dou a palavra final. Quem dá a palavra final é Cristo. João 15:1 diz assim: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Mas toda árvore que não dá fruto é cortado e é lançado fora. Mateus 7:9 diz: toda árvore que não dá bom fruto é cortado e lançado no fogo. Quero te fazer uma pergunta. Você acha que Deus erra, sim ou não? Você acha que Deus errou quando você nasceu? Você acha que Deus errou quando te trouxe para esse país? Você acha que Deus errou quando te apresentou essas amigas lindas e maravilhosas? Você acha que Deus errou quando escolheu seus pais? Você acha que Deus errou quando escolheu essa igreja? Não. Deus não erra. Ele não errou. Deus não errou. E é por isso que a nossa existência é a evidência de que este lugar está precisando do fruto que Deus está gerando em você. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Vá embora hoje para sua casa pensando sobre essa palavra, porque o que faz mudar a nossa vida não é o que eu escuto, mas é o que eu faço depois daquilo que eu escutei.
Então, o que vai mudar a sua vida, o que vai gerar algo na sua vida, não é o que você está escutando aqui, mas é a atitude que você vai ter depois que você sair daqui. É isso que vai gerar frutos sobre a sua vida. A expectativa de Deus é que nós geramos muitos frutos. Que Deus possa nos levantar, fazer nós crescer, fortificado na graça e no conhecimento. Você sabe o que é interessante? É que todas as parábolas de Jesus teve um final, menos essa. Porque essa palavra aqui aponta para um futuro, para uma prestação de conta que vai ter na vinda de Jesus. Uma mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Ela procurou. Quando ela achou, ela chamou as amigas, celebrou, festejou. O filho pródigo foi embora, perdeu tudo. E aí ele voltou, o seu pai o recebeu, deu veste, sapato, anel no dedo. O Senhor deu talentos para algumas pessoas e depois veio cobrar. E um tinha multiplicado 5, outro 10, o outro não tinha nada, enterrou. Todas as parábolas que você lê na Bíblia, ela tem um começo, um meio, ela tem um fim, menos essa. Porque você não sabe qual foi o fim. Você não sabe se essa árvore, depois de um ano que ele pediu para cuidar, escavar, se ela deu frutos. Você sabe por quê? Porque o dono da vinha, ele vai voltar. E ele vai procurar em nós esse fruto. Deus é o dono da vinha. Jesus é o avicultor que está cuidando dessa vinha, intercedendo por mim e por você. E nós somos essa figueira. Então ele vai voltar e ele vai procurar os frutos em nós. Ele está esperando, passou 2024, 2025, nós estamos em 2026. Estamos chegando para 2027. Mas você está tendo a chance nessa noite de ouvir essa palavra, de mudar as suas atitudes. Não importa o que dizem, o que falem, o que você vai ter que fazer, mas o Senhor espera que você saia hoje, se alimente dessa palavra, receba essa palavra e que saia daqui e que dê muitos frutos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu aprendi que eu precisava, há 3 anos atrás, plantar coisas novas para colher coisas novas. E como eu disse, a gente como mãe, a gente sempre quer ter uma palavra final e a gente sempre quer estar certo, mesmo sabendo que o filho pode estar errando, mas ele não enxerga da forma que a gente enxerga. E eles têm uma outra visão, uma outra ótica, e nós também. E não é que existe quem está certo e quem está errado. Existe quem vai ter um coração inclinável em obedecer a palavra de Deus. E há 3 anos atrás, eu fiquei praticamente 2 anos sem falar com meu filho por conta de atitudes que ele fazia, de coisas que eu falava e que eu ensinava e cobrava. Entenda, a verdade não mata, mas o que mata é a colocação dela. E aí por conta disso nós passamos 2 anos sem se falar, e ele triste, magoado, e gerando outros frutos, e eu gerando outros frutos, e o Senhor cobrando. E eu comecei a orar e eu falei: Senhor, me dá uma chance de poder falar com ele de novo. Eu não tinha acesso em nada, eu tinha sido bloqueada em tudo. Então eu não tinha como mandar uma mensagem, não tinha como falar com ele. Mas eu conheci alguém que podia falar com ele. Eu conheci alguém que podia interceder e apaziguar e mostrar para ele que eu identifico os meus erros e que eu tento mudar e não ter mais esses frutos e fazer frutos bons, que era o Espírito Santo de Deus. Eu falei: Espírito Santo, o Senhor é quem convence o homem, tanto do pecado e do juízo, como enxergar as coisas como elas são para um novo filtro. E ele estava 2 anos sem congregar, e ele passou a voltar para a igreja, passou a congregar de novo, e passou a fazer terapia, e ele entendendo em sessão de terapia que isso é muito bom, viu? Que a gente não deve nada para ninguém, o outro não me deve nada, ele não me devia nada, eu não devia nada para ele. Eu já tinha dado tudo que era vida, e ele entendeu sobre isso. E ele entendeu que muitas vezes o perdão, ele tem que surgir de alguém. E eu já tinha pedido algumas vezes para ele, mas ele não aceitava. E depois de Deus trabalhar no coração dele, trabalhar na vida dele, ele entender tudo isso, aí após 3 anos ele me procurou. Ele pediu perdão, e ele entendeu que eu não estava mais naquele lugar, que Deus também tinha trabalhado muito na minha vida, e hoje eu vejo quanto Deus está trabalhando na vida dele. Ele é um menino maravilhoso, é um levita,
canta muito bem. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver ele adorar, ele assim tem a senha no louvor, vocês não têm noção, ele é demais. E graças a Deus o Senhor está fazendo uma obra e ele está produzindo novos frutos, frutos bons, frutos de arrependimento. E sempre há uma chance para nós, sempre há um tempo oportuno para as nossas vidas. O Senhor me deu muitas chances mesmo. Eu tinha certeza que eu iria morrer aos 18 anos de idade. Primeiro pela vida que eu levava e segundo pelas palavras que foram ditas pela minha vida. Todo mundo dizia assim: ela vai morrer, não vai viver até os 18 anos, vai morrer igual o pai. E eu era uma adolescente muito rebelde, muito briguenta, boca dura, respondia, não levava desaforo para casa, batia em todo mundo. E aí o Senhor, entre os mais improváveis, da ovelha negra da família, escolheu eu. E fez uma obra na minha vida. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês que Deus ele tem o poder de mudar a nossa história. E que nós podemos gerar frutos bons e frutos de arrependimento. Então que nessa noite você receba essa palavra. E que nessa noite você produza frutos e gere frutos. Porque o dono da vinha está voltando. E ele vai voltar. E ele vai cobrar de nós o fruto. E nós precisamos ter. Porque eu não quero ser cortada e lançada no fogo para toda a eternidade. Isso não é uma palavra para te trazer medo, mas uma palavra para te trazer consciência e temor. Que nós possamos ser unidos, irmãos. A união gera bênção. Unidos em todos os lugares. Unidos por onde nós passarmos, em trabalho, em escola, em casa. Sabe, baixar a guarda e entender que nós erramos. E é tão difícil às vezes reconhecer, porque a gente nunca quer reconhecer que está errado. É difícil baixar a guarda para um filho e dizer: eu errei, me perdoa, você estava certo. E não é sobre quem está certo. É sobre representar um reino, é sobre ser como Jesus. E Jesus não queria saber quem estava certo e quem estava errado. Ele estava ali para pregar o reino de Deus e a sua justiça e levar a salvação. Esse é o nosso papel, como árvores plantadas no Senhor. É fazer o que é certo, pregar a salvação, amarmos uns aos outros. Se eu não consigo amar você que eu estou vendo, como que eu vou amar a Deus que eu nunca vi Ele? Eu acredito que Ele é real. Eu sei que Ele é real. Eu sinto Ele. Eu vejo as manifestações dEle. Mas você consegue entender essa palavra? Consegue compreender? Então vamos nos unir. Vamos nos amar. Porque nós vamos multiplicar os frutos. E nós vamos ver a glória do Senhor sendo manifestada na nossa vida, na nossa casa, nos nossos amigos, na nossa família, na nossa igreja. E quem vai ganhar é o reino de Deus. E o inferno vai perder, não vai prevalecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu agradeço essa noite, eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus, de poder estar compartilhando com você uma pequena porção de tanta coisa aqui, ó, que Jesus ensinou. E tanta coisa boa, vocês têm noção. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu amo a palavra de Deus. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando eu estou lendo uma passagem da Bíblia, parece que eu estou lá naquele lugar, parece que eu sou transportada, que eu estou vendo. Eu estava lendo hoje de novo sobre a figueira, eu vendo, gente, eu não sei, eu acho que eu sou normal, não. Eu vendo as uvas, aquela figueira plantada no meio, e aquele homem vem e corta, joga no fogo, e o outro intercedendo: não corta, deixa eu cuidar, volta daqui a um ano, ela vai dar fruto. E vendo todo aquele cenário, é lindo servir ao Senhor, é lindo ler a palavra de Deus. Se apaixone por Jesus, sabe por quê? Ele é apaixonado por você, Ele te amou primeiro, Ele deu tudo, Ele investiu tudo por você, Ele aposta tudo, o céu aposta tudo em você. Você nasceu para um objetivo: vencer ou vencer. Não existe perca para Jesus. Amém? Amém, pastor? Obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus. Benção demais, Deus te abençoe. Amém, E o bom de ouvir uma palavra sobre fruto é que a gente tem como testemunhar, né? Eu estou vendo aqui, eu sei que o Júnior ora pela família dele, a gente está vendo a Renata aí, dá até para pedir música no Fantástico. Passou de 3 músicas no Fantástico. É verdade. É bênção de ver frutos,
Ver essas meninas aqui é fruto. Ver a família do Ariel aqui é fruto. Depois de um encontro aleatório ali no Halloween da Activate é fruto. Nós temos muitos frutos aqui para testemunhar. E isso é muito benção. Eu queria adicionar uma coisa que a Vivi falou aqui, sobre você se perguntar se Deus errou. Deus errou? Deus não erra. Deus não erra. Eu, quando estava aprendendo sobre educação cristã, muitos anos atrás, lá no Brasil, aprendendo sobre educação cristã, como um cristão deve se comportar, como ele deve falar, como ele deve agir e reagir. Nesse aprendizado, eu aprendi a me fazer uma pergunta. Nessa circunstância, nessa situação, o que Jesus faria? E aquilo ali foi bem no início da minha conversão. Me ajudou muito a decidir entre o que era certo e o que era errado aos olhos de Cristo, aos olhos da igreja. Porque o cristão, ele tem que ter uma educação cristã. Você teve a educação dos seus pais, sejam eles mais rigorosos ou não. Tem o pai e a mãe que é mais permissivo, tem o pai e a mãe que é mais durão, joga mais duro. Tem todo tipo de pai e mãe. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer: o cristão, ele tem que ter uma educação baseada na palavra, e uma educação que é voltada às coisas que vêm do Senhor, porque você é visto de maneira diferente. Quando alguém lá de fora age de má fé, engana alguém, usa palavras feias com alguém, lá fora há uma normalidade de se ouvir aquelas coisas. Ninguém julga se fulano é isso ou é aquilo. Agora, uma vez que você resplandece a luz que vem do Senhor, uma vez que a palavra que sai da sua boca são palavras de bênção, se você escorregar, meu irmão, assim, mas só um pouquinho, se você sair da linha um tiquinho, o que vai aparecer de gente querendo te atirar pedras não está no gibi, como meu pai falava. Não está no gibi. Vão te acusar, vão te apontar. Olha lá o cristão, olha lá o crente fazendo tais coisas. O do mundão ninguém observa, mas você é visto como luz, como sal da terra. Então a sua educação, ela tem que ser uma educação cristã. Como crente eu não faço isso, eu não faço aquilo, se fazia não faço mais. É igual na conversão. Uns tempos atrás aqui eu falei isso, conversão eu ia nessa direção e agora eu converti. Eu mudei, estou à direita ou à esquerda, eu não estou indo mais na direção que eu ia. Então eu mudei de direção. Se eu mudei de direção, o que eu estava fazendo nesse caminho, eu já não faço mais. Agora eu mudei. Uma vez que eu mudei, eu não posso repetir meus costumes errados. Eu não posso voltar a fazer o que eu fazia. Agora eu sou uma nova criatura, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Eu vou fazer diferente. Eu vou provar e mostrar para as pessoas que a mudança ela é real. Quando Cristo nos guia, nos orienta, nos mostra o caminho. Pense na educação cristã. Pergunte a si mesmo: Deus errou? Não errou. Cristo faria. Isso vai te ajudar, amado, a tomar decisão. Quando você tiver que dar uma resposta para alguém, seja ela no WhatsApp, no e-mail, seja ali olhando, a pessoa está te provocando. Pense o que Jesus faria, como ele agiria, e você vai entender que ele sempre vai te dar o caminho de uma obediência, ele sempre vai te trazer memória, mansidão, o controle da sua língua, o controle das suas emoções, porque é muito fácil explodir hoje em dia. Nossa, o meu armário está esvaziando. Nossa, o meu aluguel está chegando e eu ainda não recebi o meu trabalho.
Nossa, meu carro está acabando a gasolina está cara. Nossa, eu estou com esse problema, com aquele problema. E se você é provocado, é muito fácil sair uma palavra errada. A partir do momento que ela foi para fora, vão estar te julgando, vão estar te apontando. Então pergunte a si mesmo: Jesus faria? E você vai ter sua resposta. Na grande maioria das vezes, quando a gente tem dúvidas de como agir, é porque a gente estaria agindo de forma errada. Então não faça. Se gerou dúvida, já não é de Cristo. Não tem dúvida nas coisas do Senhor. A palavra dele é sim, sim, não, não. É reto. Deus não se anima com quem está mais ou menos. Eu estou em cima do muro. Deus gosta de pessoa quente. Porque se tiver morninho, o que ele faz? Morninho ele não gosta. É calor, é certeza. É certeza. Tenha certeza do que você está fazendo. Certeza das suas convicções, das suas ações. Tenha certeza. Os frutos que gerarão através das suas atitudes, eles vão ser perceptíveis. Nós vamos poder ver os frutos da sua atitude. Eu creio que naquela cesta que está ali, se você ainda não sabe, acho que todos sabem, aquela cesta de oração, o que você escreveu e colocou ali. Se você não fez, faça um propósito com Cristo de escrever algo, peça algo, agradeça por algo. Eu tenho certeza que quando o Senhor te responder, amado, você vai vir aqui e falar: eu quero falar do fruto do Senhor na minha vida, através da minha oração, através da oração da igreja. Dia 30, é sábado à noite dessa vez? Vai ter oração na igreja, eu acho que sábado à noite dessa vez. Nós vamos estar aqui como igreja, fazendo uma mini vigília, orando por esses pedidos, orando pela sua luta, orando pela luta um do outro, pelas dificuldades um do outro. Dê testemunho. É sábado agora, né? É próximo sábado, dia 30. Próximo sábado, de 9 à meia-noite. Vamos estar aqui orando como igreja, buscando o Senhor em unidade. E é bênção. É nítido ver o mover do Senhor no nosso meio quando nós o buscamos. Amém? Fique de pé, amado. Que noite. Fique de pé. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Ele é bom o tempo todo. Amém? Obrigado, Deus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra ministrada sobre nossas vidas nessa noite. O Senhor usou a irmã Viviana, Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. A tua palavra, ela nunca vai voltar vazia, Senhor. Sairemos daqui, ó Pai, transformado, testemunhando, Senhor, para outros o que o Senhor fez conosco, falando, Senhor, para aqueles que não puderam estar aqui do que o Senhor fez no nosso meio. Obrigado, porque o Senhor é um Deus de maravilhas, é um Senhor poderoso, é um Deus que não vê limites, que não vê barreiras. O Senhor nos ajuda, ó Pai, a passar pelas dificuldades, nos orienta, nos guia, é o nosso alvo, Senhor. Alimenta-nos, ó Pai, estimula em nós o desejo de te buscar cada vez mais, de estar de frente contigo, de ler a tua palavra, de mergulhar nos teus ensinamentos. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Obrigado por cada um que veio aqui nessa noite. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Temos cantina, temos aniversariante. Temos aniversariante essa semana. Aniversariante não veio. Não veio, aniversariante tirou folga hoje. Tem cantina, temos GC na quarta-feira, às 7 da noite. Provavelmente. O GC da quinta-feira vai ser no boliche. Não? Oh meu Deus. No trampolim. Não vai ser no boliche. Vai ser no trampolim. Fique ligado lá nos grupos do WhatsApp. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, no Facebook, no YouTube. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.